Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Racing 2, Botafogo 0. Botafogo se complicou na decisão da Recopa. Vamos falar sobre isso antes. Like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa o seu comentário para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo logo depois da derrota do Botafogo para o Racing por 2-0. Um gol de Vieto no primeiro tempo e um outro gol do artilheiro Adrian Martínez na etapa final. E agora, no jogo da volta, na quinta-feira que vem, no estádio Newton Santos, o Botafogo precisa devolver 2 gols de diferença para conseguir forçar a disputa de pênaltis, ou ganhar no tempo normal por 3 gols de diferença para ser campeão da Recopa, né? A Recopa, para quem não sabe, é o título que junta o campeão da Libertadores, o Botafogo, e o campeão da Copa Sul-Americana, o Racing. E o jogo, ele, acho que para mim, deixa muito muito claro o estágio em que estão os dois times, né? O lado do Racing, um time que joga junto há um bom tempo, mesmo perdendo algumas peças, em especial o Quinteiros, em relação ao time campeão da Copa Sul-Americana, mas é um time que joga junto há um bom tempo, com um belo trabalho do técnico, o elétrico Gustavo Costas. É impressionante como ele não para, né, na área técnica. E do outro lado, o Botafogo, que perdeu dois dos seus principais jogadores na campanha da Libertadores e até hoje nem técnico tem. Não estou botando a culpa nisso, acho que o Botafogo perdeu porque jogou pior, em especial o Alexander Barbosa, que acho que para mim fez um jogo terrível, um jogo trágico talvez, que talvez a gente possa até dizer, mas é um cenário verdadeiro, né? Você pegou do lado um time que tem um trabalho muito bem feito, um trabalho de um técnico que foi mantido do ano passado para esse ano, uma base que joga junto há muito tempo, e do outro lado você tem um time com desfalques, um time que perdeu 2 destaques do ano passado, não conseguiu repor da mesma maneira, ainda que tenha trazido o Arthur. Acho que o Arthur está infinitamente abaixo do Luiz Henrique, vários outros jogadores, e também não conseguiu ainda nem arrumar um treinador, né? Negociou fortemente lá com o português Vasco Matos, acabou que depois, desacordos aí, Botafogo diz que o treinador não falou lá de que não tinha licença para treinar em competição sul-americana. O técnico diz que o técnico não falou nada. O Botafogo também diz que o técnico aceitou a palavra, aceitou uma coisa e depois voltou atrás. Então fica o dito pelo não dito aí por enquanto. E a verdade é que o Botafogo está sem o seu treinador efetivo, está sendo treinado pelo Cláudio Caçapa, de forma interina, até salvo informações o contrário, ele está treinando de forma interina, e um time com muitos problemas, né? Se você pega hoje o Caçapa botou o time com 3 jogadores de meio campo: o Alan, o Marlon Freitas e o Newton. O Newton, a novidade aí, voltando de empréstimo. Não funcionou muito bem no primeiro tempo, praticamente não conseguiu criar nenhuma chance, mas conseguiu bloquear bem as iniciativas do Racing, né? O Racing jogando num 3-4-3, muito efetivo, com o Salas criando as 2 únicas chances, basicamente, do Racing no primeiro tempo. 2 jogadas lá pela esquerda, uma ele cortou para dentro, chutou para o alto, a outra numa jogada que começa com o goleiro Arias, né? Saindo do pé do goleiro em 3 toques. O Salas estava na cara do John e o John abafou de uma forma precisa, senão o Salas teria feito o gol. No mais, então, o Racing não criou muito, o Botafogo não criou praticamente nada, apesar de ter finalizado 4 vezes fora do alvo, mas criar mesmo não criou nada, e o jogo fatalmente terminaria 0-0 no primeiro tempo, se não fosse uma besteira do Alexander Barbosa. O Alexander Barbosa, numa disputa pelo alto com o Martínez,
Acho que ele nem teve a intenção, ele não fez movimento para dar cotovelo, ele não fez isso. Mas na hora que ele chegou para disputar, que ele diminuiu a distância, ele foi com o cotovelo erguido, que esse cotovelo foi na cara do Martínez, estava dentro da área, no mínimo estava em cima da linha, o árbitro não viu, porque o árbitro estava do outro lado, o VAR chamou corretamente pênalti, o Vieto bateu firme no canto direito do John até acertou o canto e ele fez 1-0. Se não é essa besteira do Barbosa, fatalmente o primeiro tempo terminaria 0-0, porque nenhum dos dois fez nada muito produtivo. O Matheus Martins, aquela fumaça ali que ele faz pelo lado esquerdo, não produziu muito. O Savarino muito bem marcado, muito bem encaixotado ali por Rojas, Zuculini e o Queiroz diminuindo distância também. O Igor Jesus correndo de um lado para o outro, praticamente não foi acionado. E no meio, o Marlon Freitas tentando jogar um pouquinho mais à frente, não foi muito efetivo, e o Alan estava muito pilhado, né? O Alan estava muito pilhado no jogo, tanto é que ele é substituído no intervalo pelo Juan Seco. Então assim, o jogo ia terminar 0-0. O jogo ia terminar 0-0 no primeiro tempo, né? O jogo iria para o intervalo 0-0. O Barbosa meteu o cotovelo lá, uma falta de cuidado, podemos dizer assim. O VAR chamou corretamente, pênalti, o Vieto bateu e logo depois saiu chorando, né? Porque é um jogador que se machucou muito no ano passado, estava voltando e acabou se machucando de novo. O segundo tempo, a entrada do Juan Seco melhorou o time do Botafogo, né? Porque ele deu um pouquinho mais de liberdade para o Savarino. O Matheus Martins saiu da esquerda, foi trabalhar pelo lado direito, continuou não produzindo muito, mas o Savarino jogando com um pouquinho mais de liberdade e o Igor Jesus também se movimentando na frente, o Botafogo começou a crescer. O Botafogo começou a ter um pouquinho mais de volume de jogo. Algumas bolas, nenhuma bola muito clara, nenhuma chance de gol muito clara, mas conseguindo rondar ali a área. Até que aos 18 do segundo tempo, numa desses momentos em que o Botafogo tinha a posse, o Alexander Barbosa, e aí era natural, até ali estava ok. A linha do Botafogo estava toda muito alta, porque estava o Racing ganhando por 1-0, recuou o time para sair, para espetar um contra-ataque. O Botafogo estava com sua linha muito alta. O Danilo Barbosa era o último homem e o Alexander Barbosa estava já no campo de ataque. Até aí não tinha problema nenhum. Ele pega uma bola sobrada, uma bola que o Racing espanou para frente, e ele domina essa bola, mais ou menos um pouco à frente do grande círculo. Em vez dele acionar, dar a bola no Newton, ou dar a bola no Marlon Freitas, ou espetar uma bola para um dos dois pontas, ele pegou e começou a avançar com a bola e se mandou para a área. A bola foi na lateral direita, na ponta direita. Acho que o Vitinho cruzou procurando o Barbosa, porque estava dentro da área. Ele procurou exatamente o Barbosa, só que a zaga cortou rapidamente, num contra-ataque de manual. A bola chegou no Adrian Martínez, que estava posicionado certinho atrás do Marlon Freitas. Então estavam os dois volantes na linha quase dentro da intermediária do Racing. O zagueiro, que seria essa sobra, estava dentro da área, que era o Barbosa. Aí o Martínez pegou a bola nas costas do Marlon Freitas, conduziu ela para passar o meio campo. O Salas apareceu pelo lado direito, o Martínez tabelou com o Salas devolveu perfeito lá para o lado esquerdo da área. O John saiu, ele deu um totozinho, 2-0, e olha que esse 2-0 deixou o Botafogo ainda perdidaço. O Racing não aumentou, porque foi muito incompetente, foram duas finalizações na direita da área, na altura mais ou menos da pequena área, um pouco para trás da pequena área, e duas finalizações para o alto, um pouquinho mais de capricho. O Racing teria feito 3 ou 4. O Botafogo não conseguiu criar mais nada. Até melhorou um pouquinho depois que o Cuiabano entrou. Mas só que faltando 10 minutos ou 8 minutos para acabar, o Cuiabano disputou uma bola no chão, acabou revidando, não sei se revidando, não sei se ele estava querendo sair, mas enfim, ele no chão ali acabou chutando, batendo com a perna no rosto do jogador do Racing, foi expulso. E aí o Botafogo ficou com um a menos e na última bola do jogo, já nos últimos 3 minutos,
o Racing ainda perdeu uma outra boa oportunidade, quase que o Racing aumentou. No fim, 2-0 Racing, numa atuação ruim do Botafogo, mas ruim dentro do cenário que o Botafogo se colocou. Não sabe? Vê o vídeo que eu vou deixar aqui em cima, no card, que é o vídeo que eu falo que o Textor é o dono e pro Textor o ano vai começar em março ou abril. Ponto. Essa é a realidade. Como eu falei no vídeo, acho isso muito arriscado. Não sei se vai ser todo ano que o teu ano vai começar no meio do ano. Muito ano, né? Mas não vai ser toda a temporada que você vai se organizar no meio do ano e vai dar certo. Então considero arriscado, mas a gente não pode tapar o sol com a peneira. O Botafogo é propriedade, o departamento de futebol do Botafogo é propriedade do John Textor, e para ele, dito pelo próprio, ele não está preocupado com a Supercopa do Brasil, que o Botafogo perdeu para o Flamengo, e não está preocupado com a Recopa Sul-Americana, que o Botafogo está em desvantagem. Então, assim, acho que o jogo foi reflexo disso. Ainda com esse cenário, o Alexander Barbosa fez uma partida terrível, né? Uma partida trágica. O pênalti transformou o jogo de uma maneira que não seria, provavelmente o intervalo iria para o intervalo 0-0 e a pegada da partida seria outra. E depois, numa ação dele muito inconsequente, no mínimo inconsequente, o Botafogo acabou tomando o segundo gol e faltou exatamente um zagueiro. Por quê? Porque quando o Martínez fez o arrasto do contra-ataque, o Danilo Barbosa, que era o último homem, era a sobra, ele foi cobrir o Salas. Senão o Salas ia entrar pela direita, ia sair na cara do John. Ele foi cobrir, no que ele foi cobrir, o Martínez à frente do Marlon Freitas, recebeu na frente e deu um totó. Então assim, faltou o zagueiro. Então assim, uma partida muito ruim do Barbosa também. Além disso, ganhou o time que está pronto, ganhou o time que mantém o mesmo trabalho, ganhou o time que se importa com a Recopa Sul-Americana. E isso daí não é achismo meu, isso é palavra do dono do departamento de futebol do Botafogo, John Textor. Ele disse: eu não estou preocupado com Recopa e com Supercopa. O Racing está preocupado e agora abriu vantagem. Botafogo pode fazer 2-0 e forçar pênalti? Acho que pode, tem qualidade para isso. Vai precisar encaixar um jogo que normalmente não encaixou nesse ano. Talvez ali em alguns períodos do jogo contra o Fluminense. Vai ter que fazer esse jogo na quinta-feira que vem. Senão, acho que não consegue reverter essa desvantagem, porque o time do Racing tem bons jogadores. O Martirena, que já aberto pela direita, tem uma capacidade de fazer o jogo fluir muito bem. O Nardoni é um meia central que rompe linhas, aparece na frente. O Salas hoje perdeu pelo menos 2 gols, duas chances claras ou bem cristalinas, mas é um bom jogador, e o Adrian Martínez conhece daquele espaço ali da grande área, né? Então, é um time bem treinado pelo Gustavo Costas. Então, assim, é muito difícil para o Botafogo. Até porque o Racing, e normalmente dentro das competições sul-americanas, times argentinos sabem jogar com vantagem à frente. O Botafogo vai ter que acelerar o jogo, e é um Botafogo que ainda não se encontrou dentro desse cenário que eu falei. Sem treinador efetivo, com vários jogadores ainda, vários reforços ainda para estarem em campo, para produzirem. Então é um cenário complicado. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Deixa um comentário aqui pra gente trocar uma ideia. Obrigado pela moral que vocês estão dando aqui ao canal do VSR. Um abraço. Tchau.